Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem? Nosso Chega Mais Perto de hoje está baseado no Salmo 19, do verso 7 até o verso 9. Eu vou ler o texto e vamos fazer aqui um comentário muito importante. Diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Esse salmo, ele fala sobre a excelência da criação e da palavra de Deus, e apresenta também a palavra de Deus e a sua santa lei. Você sabe que quando a Bíblia menciona a lei, ela está se referindo também, e nesse caso especialmente, a Êxodo capítulo 20, os 10 mandamentos. Você sabe que os 10 mandamentos é uma parte da Bíblia, é uma parte que está na Bíblia, que na verdade foi o próprio Deus quem escreveu com seu próprio dedo em 2 tábuas de pedra lá no Monte Sinai. Aí já chama a nossa atenção, né? Deus sai do céu, vem até o Sinai e ele mesmo escreve os 10 mandamentos. Isso significa que Deus estava dando uma importância muito grande à sua santa lei. E essa lei que Deus deixou para nós no Monte Sinai é a lei que deve nortear toda a vida do ser humano. E ela também é um resumo do caráter de Deus. Quando você estuda mandamento por mandamento, você começa a descobrir coisas profundas, extraordinárias. E se você gastar tempo em meditar na lei do Senhor, como diz o Salmo 1, você vai ver que isso é tão extraordinário que é impossível alguém achar, pensar que a lei um dia poderia ser abolida. Ela não foi abolida, não é abolida, não será abolida, porque a lei de Deus, ela reflete o caráter de Deus para nós. E veja que a santa lei de Deus, os 10 mandamentos, ela está em toda a Bíblia. Tudo que a Bíblia fala, se você observar, está de alguma maneira conectado com os 10 mandamentos. Esse texto que eu li, por exemplo, apresenta a beleza, a profundidade da palavra de Deus e dá um destaque à sua santa lei. Eu vou ler outra vez e agora vamos parar parte por parte, versículo por versículo, e vamos então analisar as bênçãos, as maravilhas da santa lei de Deus na vida de uma pessoa, na vida dos servos de Deus. Observe de novo o Salmo 19, versículo 7, que diz assim: a lei do Senhor é perfeita. Claro, Deus é perfeito, sua lei é perfeita. Segunda coisa, e restaura a alma. Ou seja, quem anda conforme os princípios da lei perfeita de Deus vai ter uma vida restaurada. Não que a lei vai restaurar a sua vida, mas a graça de Deus vai restaurar a sua vida para você andar pautado, baseado na santa lei de Deus. Então ela é perfeita e restaura a alma. Quando você medita na lei, você descobre o quão pecador você é. Então você cai de joelhos e recebe a graça maravilhosa do Senhor, que vai te dar o perdão e a força para você andar em conformidade com os princípios da lei. E diz assim: o testemunho do Senhor é fiel. Uau! Deus é fiel, o seu testemunho, a sua lei também é fiel. E diz assim: e dá sabedoria aos simples. Realmente, por mais simples que seja uma pessoa, quando ela medita na lei de Deus, quando ela anda em conformidade com a lei de Deus pela graça, essa pessoa se torna sábia. Eu conheço muitas pessoas que são extremamente humildes, outras são analfabetas, mas são pessoas extremamente sábias porque amam Jesus e guardam a sua lei. O verso 8 diz assim: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Deus é reto, a sua lei é reta. E diz, e alegram o coração. Porque, claro, quando a gente está de acordo com a lei, a gente tem uma vida feliz, não é mesmo? Já percebeu quando a gente paga os impostos, quando você cumpre as leis de trânsito, quando você obedece os princípios que são estabelecidos, você não anda de cabeça erguida, você não anda mais seguro, você não é uma pessoa mais feliz? É o que diz a Bíblia. Os mandamentos do Senhor são assim, são retos e alegram o coração. Claro, quem obedece. E continua, o mandamento do Senhor é puro. Deus é puro e os seus mandamentos também são puros. E diz, ilumina os olhos. A Bíblia tem um texto que fala assim: Senhor, desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. É isso que a Bíblia está dizendo. Então, quando a gente
anda com Jesus, quando você ama Jesus e guarda os seus mandamentos, você tem os olhos iluminados, os caminhos iluminados, a mente iluminada, uma vida iluminada. E o verso 9 termina dizendo assim: o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Claro, a sua lei, o temor, os princípios, eles permanecem para sempre. E os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. E aqui, quando fala do juízo, me faz lembrar que os 10 mandamentos são a norma do juízo final. Todos nós seremos julgados baseados nessa lei, baseados nos 10 mandamentos de Êxodo capítulo 20. Você viu quantas maravilhas nós encontramos na santa lei de Deus? Por isso que Deus veio do céu sobre o Monte Sinai e escreveu com o seu dedo os 10 mandamentos. Então, a Bíblia diz claramente no livro de Eclesiastes assim, e com esse texto eu finalizo. Olha só o que diz Eclesiastes capítulo de número 12, versículo, vamos pegar aqui, capítulo 12, versículo 13, que diz assim, Eclesiastes 12, 13. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Ouviu? De tudo o que temos ouvido, a suma é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Como os profetas guardaram os mandamentos de Deus, os discípulos também, o próprio Cristo também, João 15, verso 10, todos os servos de Deus sempre guardaram os mandamentos de Deus. E você? Você aceita Jesus como seu Salvador? Muito bem. E guarda os mandamentos por amor? Muito bem. É assim que devemos viver, conforme diz a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe. Medita na lei de Deus e você será muito mais abençoado, muito mais feliz. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado por esta mensagem. Abençoe essa pessoa que está meditando comigo nessas palavras e ajuda para que todos nós possamos amar Jesus acima de tudo e guardar os seus mandamentos. Conforme diz a tua palavra, esse é o dever de todo homem. Eu entrego este homem, esta mulher, esta família nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos. Faça aqui os seus comentários, curta esse vídeo e, por favor, se inscreva em nosso canal. Eu quero fazer aquele Chega Mais Perto para convidar você a frequentar uma igreja adventista do sétimo dia para estudar mais a Bíblia e se preparar para a volta de Cristo. Tá bom? Fica na paz. A gente se vê no próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.